Quando você solicita um cancelamento voluntário, você pode ter uma cobrança de multa contratual. E aí você tem que se precaver sobre isso, tá? Entenda que, por exemplo, necessidade de outros projetos. Como é que eu vou evitar aquela multa contratual? Simples. Tem algum outro projeto na empresa, tem alguma outra área que precisa de uma linha corporativa? Isso sendo telefonia móvel. Telefonia fixa, da mesma forma, você pode mudar de lugar. Banda larga, se você tiver uma outra unidade, por exemplo, que precisa de internet, você pode ver alguma alternativa, mas banda larga é mais difícil. Telefonia fixa, pode ser mais fácil você mudar o lugar de uma mesa, por exemplo, para uma outra. E telefonia móvel pode ser mais fácil você fazer essa mudança. Tem algum outro projeto? Tem alguma outra pessoa, outro colaborador? Tem algo que você possa pegar aquela linha e reutilizar? E aí você pensa nisso para não pagar uma multa contratual. E o que é que normalmente eu faço? Se for um projeto de dados de internet, por exemplo, telefonia móvel, você pode continuar com a mesma linha. Se for telefonia, se a pessoa precisar utilizar voz, você faz a mudança de número, porque você não vai pagar multa contratual nenhuma e é um serviço gratuito. Você mudou o número, vai ser uma nova identificação para aquela pessoa e ela consegue utilizar. Então é uma alternativa para você não pagar uma multa contratual por causa de um cancelamento de contrato. Outra opção, prefira contratos de 12 meses. Isso é mais fácil você conseguir com prestadores de pequeno porte, regional. Em algumas situações são mais difíceis os prestadores nacionais, as operadoras de grande porte, porque elas não dão tanta facilidade para você fazer essa contratação de 12 meses. Aí você tem que avaliar qual é o valor, qual é o benefício, mas se for um projeto que você entende que você não vai precisar daquela linha durante todo o prazo de contrato de 24 meses, veja a possibilidade de um contrato com um prazo menor, ou sem até prazo de permanência, ou verifica a possibilidade de 12 meses. Conforme a Anatel, ela tem a regulamentação ao seu lado. Então existem várias leis, vários regulamentos que fazem com que você tenha direitos e deveres. Um dos direitos é você poder, como cliente corporativo, alterar esse prazo de fidelização quando você vai fazê-lo. Então, se você está lá de frente da negociação, você consegue avaliar os prazos e pedir: eu quero um contrato de 12 meses, quais são os valores? De 24 ou sem fidelização? E você avalia essas opções. Outra alternativa para você não pagar uma multa contratual quando você quer cancelar uma linha é fazer uma suspensão temporária. Você tem lá um prazo de 120 dias para fazer com que a linha fique sem tarifação, sem cobrança, sem utilização. Porém, durante esse mesmo prazo, a fidelização ela congela, tá? Então, se você tem lá faltando 10 meses para terminar o contrato e você achar, vou suspender aqui alguns meses e depois vai estar menor, não é assim que funciona. Quando você suspende, a fidelização, o prazo, ele também congela, ele também para quando você faz essa situação. Saúde, obrigado. Não é Covid, é apenas porque eu acordei cedo e tomei um banho gelado. Vamos lá. Serviços da prestadora sem funcionar é o seguinte. Imagine que, situação que passou, que eu passei com um cliente. Tinha lá o serviço de telefonia móvel que atendia a região sem nenhum problema. Só que, de um momento para o outro, deixou de funcionar a telefonia móvel. Então, abri reclamação na prestadora, passei todas as informações e eles disseram que não tinha como resolver o problema. E eu disse, ok, vocês não têm como resolver o problema, me manda a gravação, me manda o protocolo, pega todas as informações e aí se abre uma reclamação, seja na ouvidoria, Anatel, onde você quiser, para dizer a prestadora antes prestava o serviço e agora está sem prestar o serviço. E eu quero que exista a isenção da multa contratual porque a prestadora não está oferecendo serviço na região que antes tinha. E aí é uma briga, você vai fazer uma discussão com a prestadora, mas, ao meu ver, se a prestadora prestava o serviço e agora não presta mais, é um erro dela, é uma correção que ela fez em algum sistema que não deveria. E aí você tem como solicitar essa isenção de multa se você não tiver mais o serviço que você contratou para utilizar. Simples assim. Se for na telefonia fixa,
Lógico, você não vai ter a possibilidade de cobertura, mas se o telefone deixar de funcionar por algum motivo, você reclamou com a prestadora e ela passar alguma informação que, por exemplo, não vai mais prestar aquele serviço, como situação simples que eu também já passei em um cliente. Eu tinha o telefone fixo na região e a prestadora disse, não vou mais prestar serviço nessa localidade. Tudo bem, ela não pode cobrar multa contratual porque é ela que está fazendo esse encerramento. E aí a linha, depois de um determinado tempo, ela é cancelada naquele prazo que a prestadora informou, mas você não vai pagar uma multa contratual. Da mesma forma, se o serviço ele não está funcionando. Lógico, não entenda que deixou de funcionar hoje, vou ligar para a prestadora e vou cancelar. Não é assim. Precisa realmente ter um problema técnico, algo que não seja possível utilizar o serviço. Veja o contrato que você tem. Sempre avalie o que é que você tem hoje de contrato, ou seja, quais são os documentos, e veja as regras. Lá no documento, sobre a parte de cancelamento, você tem qual é a multa, quais são as informações, o que é que pode ser cobrado ou não, e você consegue enxergar todos os dados e todas as informações que você precisa. Então, as regras, elas devem ser claras para todo cliente corporativo. Você deve ter todas as informações possíveis nos documentos de contrato. E existem erros nas prestadoras. Você precisa saber que, além de que você tem um contrato, pode acontecer um erro. Eu já vi diversos. Exemplo, o prazo de contrato era de 24 meses, mas no sistema estava 36. Ou você tinha lá uma multa contratual que era para ser de X, mas era de Y, ou seja, estava muito maior do que o contrato do cliente. E diversas outras. Pode ser um erro humano, um erro sistêmico. Existem erros, simples assim. Então você tem que ter as informações e, no meu ponto de vista, não deixar nas mãos das prestadoras. Você tem a prestadora lá com as informações, mas pode ter erro. Então você, avaliando as informações, vendo o contrato, confirmando os valores, é você que vai tomar conta do processo. E não deixe isso na mão da prestadora. Então, pedindo cancelamento voluntário, pensando na questão de multa, avalie essas opções, porque vai ser mais vantagem você saber as informações antes de qualquer cancelamento de contrato.